Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai fazer uma demonstração pós-instalação do sistema assistente digital, que é para mostrar o uso inicial dele com a mesma experiência que você vai ter quando fizer isso no seu computador. E aí eu vou aproveitar para passar algumas dicas de uso para você poder aproveitar da melhor forma possível esse sistema, que serve para você automatizar várias tarefas repetitivas no seu computador, como envio de mensagens, campanhas de e-mail marketing, preenchimento de formulários e uma série de outras atividades. Então aqui eu estou no site do sistema, o link está na descrição do vídeo, e aí um pouco mais abaixo eu clico no botão baixar, ele vai para nossa central de downloads. Esse formulário para receber promoções e novidades é opcional, então eu vou simplesmente clicar no botão exibir links de download, eu vou escolher a opção para o Windows 10 e 11, aí aqui é só você esperar ele concluir o download do sistema. Em seguida, executa o instalador. É um instalador simples, é só ir seguindo as instruções e avançando para poder concluir a instalação. Aqui ele baixa todos os arquivos necessários para o sistema. Clico aqui para instalar. E aí ele cria um atalho na área de trabalho que eu posso acessar sempre que eu quiser para poder abrir o sistema. Para abrir o sistema pela primeira vez, dou um duplo clique. E aí o que ele vai fazer na primeira vez que você abrir é instalar um componente da Microsoft que serve para ele conseguir utilizar um navegador interno no sistema. Então é só aguardar essa instalação aqui ser concluída. Ele pede para fechar o sistema e em seguida você pode abrir ele novamente para ele consolidar essas atualizações. E aí a primeira coisa que ele alerta é que não tem nenhum script de automação. Por mais que esse sistema incentive que você aprenda os comandos para criar seus próprios scripts de automação, claro que muitas pessoas vão preferir usar exemplos prontos para uso que já vem de cortesia junto com o sistema. Então aqui eu vou clicar que eu quero baixar esses exemplos. Tem uma lista de scripts disponíveis e eu posso marcar todos ou então só os que eu quero utilizar, e é só clicar no botão baixar para ele poder disponibilizar. Então depois disso eu fecho a janela e aí você vai ter vários exemplos. Aqui, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito e vou editar o script, e aí você vai se deparar com alguns comandos. Aqui pelo menu ajuda você pode acessar uma documentação completa do sistema por esse link tutorial inicial. E tem também uma playlist mostrando como usar o sistema, fazendo demonstrações diversas, dicas de uso, e é só você acessar esse link de vídeos. Só que, se você for utilizar esses exemplos que já são disponibilizados, você não precisa ser um programador, não precisa ser um usuário avançado, não vai ter que aprender nenhum tipo de comando dos scripts de automação. Então, vários desses exemplos que são disponibilizados, você vai poder usar normalmente. E tem alguns exemplos que são voltados para testes e estudos, como por exemplo essas automações de WhatsApp. Sempre que você for usar alguma automação que interaja com sistemas de terceiros, é importante você ver as políticas de uso desse aplicativo terceiro para fazer uso em conformidade com essas políticas. Aqui, por exemplo, é uma automação de Gmail. Então ele dá algumas instruções e basicamente o que ele pede aqui é para você colocar os dados dos destinatários aqui nessa seção de dados. Então tem várias formas de você importar os dados aqui. O suporte aqui é para arquivos CSV. Você pode também arrastar arquivos do Excel ou importar. Eu vou usar essa função de arrastar porque ela é bem prática. Aqui, por exemplo, eu abri o explorador de arquivos do Windows. Eu vou simplesmente pegar um arquivo do Excel que eu quero utilizar nesses envios e vou arrastar aqui para dentro desse painel verde, onde ele vai fazer a leitura e já vai converter os dados para o formato suportado, que é CSV. Você vai notar que a primeira linha contém o nome dos campos, e aí da linha 2 em diante vão ser os dados que serão usados para envio. Você vai notar que aqui no script ele dá as instruções bem detalhadamente, dizendo que a primeira linha precisa ter o nome dos campos e que o campo que tem os e-mails precisa se chamar e-mail, e é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Se você tiver uma lista só com e-mails, você precisa colocar na primeira linha esse nome da coluna, que é e-mail, e aí depois você vai colocar os e-mails que você quer trabalhar. Tá? Então fazendo isso você já vai conseguir utilizar normalmente esse script do Gmail. Só que antes eu vou primeiro pegar um código-fonte de uma mensagem que eu quero enviar usando o Gmail. Você pode pegar esse código-fonte ou texto de qualquer lugar, ou pode elaborar na hora aqui no sistema, mas eu vou utilizar um facilitador que é um repositório de textos que a gente pode utilizar, tá bom? Então aqui eu tenho um código fonte, eu posso ver os dados dessa mensagem, posso visualizar
para ver como a mensagem vai aparecer para os destinatários. E aqui eu vou querer personalizar com o campo nome e também com o campo CPF. É só a gente colocar o nome dos campos entre colchetes. Clico em OK. Eu vou copiar essa mensagem. Não preciso salvar, porque a gente vai colar diretamente aqui na interface. E aí eu vou clicar em rodar. Aqui é o assunto. Essa aqui é a mensagem que vai ser enviada. Eu vou colocar esse código-fonte. Eu poderia também mandar uma mensagem de texto, colocando olá e o campo personalizado que eu quero utilizar, tá? E seguir aqui digitando a minha mensagem do jeito que eu quiser. Mas nesse script também é suportado que você cole um código-fonte de HTML para poder usar na mensagem. E aí eu vou salvar e fechar e ele vai iniciar a automação. Então quando eu clico em rodar, o objetivo é que ele use a própria interface de envio do Gmail. A conta já precisa estar logada antes, tá? Que é o caso aqui. E aí ele pede para eu confirmar quando o site do Gmail já tiver sido aberto. Isso é só no primeiro ciclo de uso. E aí para cada um dos destinatários, ele vai pegar os dados personalizados e vai fazer o envio dessa mensagem. E aí tudo a gente pode observar aqui o sistema funcionando de forma automática. Note que ele personalizou o texto da mensagem com o nome e o campo CPF. Fez o envio e aí ele vai para cada um dos outros contatos repetir esse procedimento. Então ele cola a mensagem e faz o envio. Pronto, aqui ele terminou a automação. Vamos pegar aqui um outro exemplo para a gente demonstrar também. Tem esse aqui que faz a automação de envio para uma lista de números do WhatsApp. Então aqui mais uma vez ele dá umas instruções antes. No caso, eu preciso colocar na aba dados uma lista de números. Mais uma vez, a primeira linha contém o nome dos campos. O único campo com o nome obrigatório é o campo fone. Os números você pode colocar tanto somente os números com o DDD, ou então pode fornecer o número formatado. Não tem problema, ele vai conseguir lidar dessas duas maneiras. Lembrando que aqui você pode importar para pegar um arquivo do Excel, ou pode clicar nesse botão e arrastar o arquivo aqui para esse painel verde para ele fazer a importação. E claro, pode colar ou digitar os dados diretamente aqui na seção de dados. Então aqui voltando para o script, é só você clicar no botão rodar e aí você vai poder definir a mensagem. Note que essa mensagem está personalizada com o nome de cada contato, por isso que esse campo nome está entre colchetes. Aqui eu posso colocar o caminho de uma imagem. Para facilitar, tem esse botão aqui, ó, você clica no campo e aí vem no botão arquivo. Ele abre a janela para você selecionar o arquivo. Eu vou pegar um arquivo aqui de imagem qualquer. Dá para você definir uma pausa entre cada envio. E aí é só você clicar no botão salvar e fechar para ele começar a automação. No caso aqui, precisa estar com o WhatsApp para PC no seu computador. Ele abre o contato, cola o texto, cola a imagem se você tiver definido e faz o envio. Então ele vai repetir esse processo para cada um dos contatos. E aí você nota que se tiver um campo personalizado, ele vai substituir a cada envio. E aí dá para você mandar uma mensagem com o nome ou outros dados que você quiser. Então esses são dois dos exemplos que estão disponíveis. Então é isso, nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.